É isso, rapaziada. Tá começando mais quase um podcast. E hoje o assunto é saúde mental, né? E dentro desse quesito a gente vai conversar diversos assuntos. E hoje eu tô com ela, Mia Malafaia, nossa terapeuta especialista no assunto. E vamos falar um pouquinho, né, sobre tudo isso, prevenções, né, Mia? Pra gente estar se prevenindo de muitas coisas que geram esse cansaço mental que muita gente acha que às vezes é brincadeira isso e não é, certo, Mia? É isso aí, Diego. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e eu espero poder esclarecer aos seus telespectadores alguns assuntos que estão aí, né, na nossa mídia, como a questão do empoderamento feminino, a gravidez na adolescência, o feminicídio, a violência doméstica como um todo, e tudo isso afeta a nossa saúde mental. Com certeza. E vamos começar falando sobre isso, sobre o feminicídio. Mia, antes, né, de tudo acontecer, tem os sinais, mas eu, assim, tenho alguns casos que eu já presenciei e tem gente que não consegue sair dessa situação, né? E você tem algum conselho, algum tipo de coisa que dê pra gente fazer para essas mulheres que estão sofrendo isso, a gente conseguir sair dessa situação? Vamos por partes, né? Igual o esquartejador. Em primeiro lugar, ninguém acorda e diz assim, eu vou te matar hoje. Exatamente. Tudo é um processo, Com né? certeza. E todos os sinais começam aonde? Começam no namoro. É uma voz mais alterada, é um empurrão, é um puxão de cabelo, é um vai para aquele lugar, né? Socar a parede para não socar você, É né? verdade. Tem todo um processo e nesse processo vai se legitimizando o ódio. Porque o feminicídio nada mais é do que um crime de ódio. Ninguém mata por amor. Com certeza. Né? Uma das formas que essa mulher pode fazer é identificar se ela está vivendo um relacionamento abusivo. Porque existe a diferença do cuidado para o controle. Né? Aonde que é o cuidado, aonde que é o controle? O cuidado, muitas das vezes, eu vou te buscar na saída do seu trabalho, devido à periculosidade que está na rua, então eu te encontro em tal lugar e tal, tal, tal. Isso é um cuidado. Sim. Agora, o controle é onde você está, com quem, fazendo o quê. Então, o feminicídio, ele é um crime de ódio à mulher e é um crime que não se concretiza da noite para o dia. É uma coisa que vai acontecendo, que vai processando. E vai se acumulando e vai acumulando. Exatamente. E aí é onde existem outros fatores, como a falta de diálogo, as cobranças, o estresse mental. Pressão psicológica. O estresse mental. Porque muitas das vezes, eu não estou aqui justificando, porque nada justifica esse crime, mas muitas das vezes a questão do ciúme é o que mais motiva. Sim, com certeza. É onde entra a questão do patriarcado. O homem se sentir dono da mulher, não aceitar o fim do relacionamento. Mas se já está ruim, para que continuar? Né? Para que continuar com algo que está fazendo mal aos dois? E muitas das vezes fazendo mal a toda uma família, porque existem os filhos. Com certeza. Né? E é onde muitas mães e pais choram quando acontece atrocidades, né? Exatamente, crianças vendo pais assassinarem mães, né? Mulheres sendo esfaqueadas na rua. Ah, tem muito. Hoje em dia aí tá demais. Está demais. Então, é todo um processo que nós, mulheres, precisamos nos resguardar, entender como funciona e, principalmente, dar um basta. Não aceitar isso como normal. Ah, ele é assim, mas ele é um bom pai de família. Ele não é um bom pai de família. Porque se ele fosse um bom pai de família, ele não estaria praticando a violência. Porque ele não estaria ensinando a violência aos filhos. Então, tudo é um processo que requer exatamente isso, o cuidado com a saúde mental. Porque esse homem, ele já não está no normal dele. Sim. E se ele está no normal dele, onde está o outro normal dele? Não existe. Não existe, exatamente. Não existe. Então ele precisa ser tratado, ser cuidado, antes que ele cometa o crime. Verdade. E para a mulher sair da situação é extremamente difícil. Mas tem muitas mulheres que às vezes não querem. Eu já vivenciei um caso que foi assim. Eu estava em casa e a gente começou a ouvir uns barulhos, brigas e tal. E beleza, fomos lá, acudimos essa moça, que o marido dela queria agredir e tal. E aí acudimos ela, ele pegou e saiu, mas ele deixou avisado. Ele
fez isso ainda. Ele avisou que ele ia voltar e ia pegar ela. Aí tudo bem, ela foi, chamou a polícia e tudo mais, fez aquele procedimento. E quando o policial chegou e perguntou para ela se ela queria dar parte, fazer aquele processo todo, ela não quis. Então, assim, vai muito também pelo medo de acontecer alguma coisa por fora, de ele pegar ela em algum momento, assim. Mas você acha que tem muitos casos que dá para a mulher sair da situação? Ou você acha que esse medo também toma muita conta e isso trava? Não só dá para sair da situação, como muitas mulheres saem. O que acontece, Diego, é que essa mulher está tão fragilizada ao ponto de ter esmagado a sua autoestima. Porque começa por aí, né? Verdade. Por exemplo, se a mulher já tem 2, 3 filhos, o camarada diz o quê? Ninguém vai te querer. Ninguém vai te amar como eu te amo. Ninguém vai querer uma mulher com 2, 3 filhos. Verdade. Então já começa por aí. Você está gorda, você é feia, você não tem capacidade de se manter. Então essa mulher, ela depende dele emocionalmente, ela depende dele às vezes financeiramente, na grande maioria. Sim. Na grande maioria. Hoje acredito até que muito mais pela questão emocional do que financeira, porque as mulheres estão indo à luta, né? Ela faz uma unha, ela vai para fazer uma faxina, ela vai buscando a sua independência. Mas o problema é que a autoestima dela está fragilizada. E muitas das vezes ela se sente culpada pela violência que ela sofre. É incrível, mas ela se sente. Isso é real. Então, muitas das vezes a mulher não dá queixa por medo também. Porque eu dependo dele para que essas crianças possam comer. Eu dependo que ele pague o meu aluguel. Eu dependo dele porque ele é uma pessoa que quando ele está legal, ele é legal. Né? Existe a questão da lua de mel. Né? Onde o camarada ele é aquele príncipe encantado do início. Que abria a porta do carro, que mandava flores, que dava beijinho, que mandava eu te amo no meio do dia. Só que isso se perdeu. Isso foi se perdendo durante a relação. E muitas das vezes as relações não existe diálogo, existe imposição de ambas as partes. Sim, óbvio. De ambas as partes. Infelizmente a gente tem que falar, né? Existe a mulher agredida, mas também existe a questão onde a mulher às vezes impõe certas coisas que não é para impor naquele momento. Naquele momento é um momento de diálogo. E está faltando diálogo. Muitas das vezes falta diálogo. Quando a gente faz terapia de casal, a gente percebe muito isso, que os dois querem ter razão. Não existe a questão de vamos solucionar o problema. Hoje em dia a gente vê muito essa questão da mulher, às vezes, quem manda é a mulher, quem manda é o homem. Mas não tem que existir isso. Eu sou dessa ideologia que é assim, cara, se você casou com uma mulher e você casou com um cara, vocês têm que levar num conjunto, né? Porque se for para ficar disputando território, exatamente, melhor ir para a selva, né? Exatamente. Existe a questão de você sentar e dialogar. E não você querer ter razão o tempo todo. Casamento é ceder. Cada um ceder um pouco. Muita gente não cede por orgulho, né? Esse orgulho... E aí vem a questão do machismo. Sim, né? O machismo está impetrado na nossa sociedade como um câncer. E nós começamos a esse machismo dentro de casa. Sim. Quando o menino não pode vestir rosa, o menino não pode brincar com a irmã de boneca, aonde que isso vai trazer algum problema para a masculinidade dele? Eu acredito que nenhum. Eu brinquei muito de boneca. Eu brinquei de boneca com minhas primas. O menino não pode lavar a louça? E hoje eu sou assim, eu me considero um bom homem de família, né? Um bom marido, um bom pai, mas... O menino não pode lavar a louça, só a menina que tem que lavar, ele fica lá igual um pachá, sentado, esperando ser servido. Não, isso acabou. Isso foi na década da minha avó, ela vai bolinha. Tá ouvindo aí, né, amor? Acabou esse negócio. Então, vamos querer, hein? Né? Vamos querer. O ideal é que haja uma harmonia, que haja, olha, sim, você vai tirar o lixo, você vai lavar a louça. Cada hora uma criança fazer algo, até porque ninguém está ali morando de favor. É o seu lar. Então você tem que zelar por ele. Sim, óbvio. E cada um aprender a fazer suas atividades. E tem que aprender em casa, né? Exatamente. Porque a rua, quando ensina, só ensina coisa ruim e da pior maneira. Ensinar os meninos a respeitarem as meninas. Óbvio. Né? Não é essa questão de eu mando e você obedece. Isso não existe mais. Não existe. Então essa questão toda que você me perguntou do feminicídio, começa por aí, na criação desses homens. Porque é muito mais difícil você ressocializar do que você educar. Com certeza. Né? Com certeza. A gente ouve muito isso, né? Hoje em dia aí, porque assim, tá muito complicada a vida. Realmente. Muitas mulheres que tá morrendo por conta desse machismo.
E, rapaziada, vou deixar um recado aqui pra você, rapaziada. Poxa, se não tá legal, termina. Mulher é o que mais tem aí, né? Como a minha mãe dizia, mulher é o que mais tem. Se não tá feliz, parte pra outra, pô. Né? Vamos dar mais valor em nossas mulheres aí, que, pô, luta a beça aí por nós, nossas mães. Vamos pensar como se fossem nossas mães, pô. Deu a vida aí pra poder educar a gente. Então, vamos ter um pouquinho mais de consciência, tá, rapaziada? Então é isso, Mia. Proteção à criança e adolescente também entra muito nesse quesito, não muito na parte do feminicídio, mas no abuso e na violência. E a gente vê aí muitas crianças passando por situações, há um tempinho atrás, semana passada, retrasada, se não me engano, uma garotinha ali na escola do Barreto teve uma situação e assim, lamentável, né? Eu acho por um ponto a segurança da escola também foi muito assim, porque, cara, como é que um cara entra numa escola, né, e faz o que fez? Mas enfim, entrando nesse assunto, muitas das vezes a criança não dá um sinal, a criança não alarma, né? E como é que a gente pode, assim, de repente, Mia, um jeitinho da gente estar sempre conversando com nossas crianças, de tentar tirar alguma coisa, alguma informação, para a gente estar podendo também sempre evitar esse tipo de coisa. Diego, quem pergunta quer resposta. Com certeza. Quando uma criança chega a perguntar determinado assunto, ela está pronta para ouvir a resposta, dentro da idade dela. O que é ideal dentro de uma criação? Uma criação honesta, uma criação transparente. É você não negar informação ao seu filho. É fazer com que o seu filho tenha confiança em você. Porque se o abusador disser, sua mãe vai te bater, eu vou matar a sua mãe, o seu pai vai te matar, se souber disso, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer coação. Então assim, a criança vai se sentir intimidada. Mas o comportamento dela muda. Se ela é uma criança que é extrovertida, que gosta de brincar... Fiquem ligados aos sinais, hein? Que gosta de estar no meio de todo mundo, ela vai se tornar uma criança introvertida. Ela vai evitar determinados lugares, ela vai evitar determinadas pessoas. Muitas das vezes a criança fica até com crise de pânico, né? Crise de pânico também. Mas muitas das vezes também pode acontecer o contrário. Se essa criança começar a querer ir muito na casa daquela pessoa, está muito achegada àquela pessoa, toma cuidado. Procura saber por quê. Porque assim, Diego, todo mundo pensa que o abuso, ele é com violência. Nem sempre é. Às vezes o abusador ele vai viciar essa criança em carícia. Carícia todo mundo gosta. Claro. Quem é que não gosta de receber uma carícia? Só que o seu filho tem que saber... muitas das vezes a criança, rapidinho, se eu queria te cortar, muitas das vezes a criança não tem aquele afeto ali do pai, da mãe, aí vem outra pessoa e faz aquilo ali e acaba... Não que a criança deu a abertura para aquilo ali, mas infelizmente, pela situação, acontece. Mas o abusador identificou. Exatamente. E pegou para si. Exatamente. Porque a criança ela tem que saber o que é um carinho e o que é uma carícia. Ó, o carinho pode passar a mão aqui no seu cabelo, pode te dar um abraço, mas não pode tocar nas suas partes íntimas. É onde entra a importância da gente também ensinar a criança os limites do corpo, né? Exatamente. Isso é muito importante. O sinal vermelho, o amarelo e o verde. Né? Com certeza. Que tem até umas cartilhas hoje que falam muito sobre isso. O governo federal até dispõe de algumas. E é interessante, por quê? Porque ensina os pais como abordar o assunto. Mas ficar de olho no filho é importante. Sim. O que aconteceu com essa criança aí, dessa escola, foi uma displicência da parte da direção, né, da parte de quem cabia, de quem estava naquele momento ali. Eu vi alguma coisa sobre o assunto e fiquei em choque. Né? Porque ainda hoje, em pleno século XXI, isso acontece diariamente. E um fator, Diego, que me chama muita atenção e que sempre foi assim, a família dá cobertura ao abusador. Muitas das vezes acontece. Porque e às vezes a criança querer contar, às vezes dentro de casa mesmo. Dentro de casa. E muitas das vezes a pessoa querer contar e... Não, tá doido, tá maluco? Como é que a pessoa vai fazer? E cara, gente, vamos se policiar, porque o mundo hoje tá sinistro, hein? Exatamente. Então é importante você identificar, é importante você denunciar, Sim. É importante você não passar a mão na cabeça.
Porque abusador também envelhece. Gente sem vergonha também envelhece. Ah, mas ele é o vovozinho ali da esquina, não faz mal para ninguém. Será? Será mesmo? Então, É aí onde eles se camuflam, né? Eles se camuflam, porque ele é o bonzinho. É a criatura acima de qualquer suspeita. Você viu a questão do juiz que foi denunciado porque tentou abusar de uma menina? Sim. Um juiz, um senhor. O piloto da TAM. Padres. Padres. Já tivemos os casos. Não, a gente vê tantos casos Professores, horrorosos, enfim. né? E isso está em qualquer gama da sociedade. Sim, óbvio. Não está só na periferia. Muito pelo contrário, está em apartamentos luxuosos. Então a gente tem que prestar atenção e tem que denunciar. Basta de abuso sexual contra crianças, basta de feminicídio. A questão é se empoderar pelo conhecimento e fazer valer os seus direitos. Isso é importante, galera. Então, ó, os sinais estão aí, vamos ficar ligados nos seus filhos, né? Porque, como a Mia falou aqui, pode acontecer em qualquer lugar, cara. Qualquer lugar. Acontece até dentro de empresa, né? Quando a pessoa, às vezes, é assediada, enfim. Tem canais, tá? Pra você estar fazendo denúncia. A gente vai estar deixando aqui, valeu? E, ó, por favor, vamos quebrar esse silêncio, galera. Porque muitas das vezes as pessoas levam como normalidade. E não é. Não é normal e nem pode ser normal, pelo amor de Deus. Eu gostaria até de falar sobre a saúde mental nesse aspecto. Como que você vai continuar com essa criança que foi abusada dentro de uma família que deveria protegê-la? Então, ali vai se crescendo traumas que vão repercutir na adolescência, que vão repercutir na vida adulta e muitas das vezes não vão tratar e só vai piorar. Cria-se uma criança com alto índice de ansiedade, uma criança que muitas das vezes não vai desenvolver muito bem na escola, que vai ter problemas de aprendizagem, vai ter problemas de confiança. Porque como é que ela vai confiar em alguém? Entra um déficit enorme na vida da criança que, se as pessoas às vezes parar para pensar um pouco nisso, óbvio que uma pessoa que faz essas coisas com a criança não vai pensar, né? Mas se parasse para pensar, de repente o mundo seria um pouquinho melhor, né? Essa questão aí a gente está um pouco longe de conseguir, né? Mas assim... Acho que é até fora de cogitação, né? Eu acredito que hoje, com os CAPs, as ferramentas que as prefeituras têm colocado à disposição, com atendimento psicológico, isso até atenui mais o problema, mas não resolve. Porque esse acompanhamento ele tem que ser constante, de preferência até a vida toda. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa ela não consegue transpor essa barreira de falar tudo. É difícil você se abrir, né? É difícil você poder falar de coisas que estão muito presas dentro de você. Para um profissional que não te conhece, alguém que nunca te viu, né? Mas que você tem que se abrir. Como que você vai falar? Porque você vai estar com medo do julgamento. Você vai estar com medo de que aquele profissional vai olhar para você torto, de uma maneira diferente. Só que o profissional que é profissional, ele está ali para te ouvir, para te orientar e não para te culpar de nada, para te julgar de nada, porque isso daí só cabe a você mesmo. Se livrar das suas culpas, se livrar das suas dores, né? Então fica aqui, se você nunca fez terapia, faça. Presta atenção, rapaziada. Ó, eu passei por isso, Mia, né? A gente estava até conversando um pouquinho aqui no off aqui, eu estava explicando também para ela que eu tinha esse certo preconceito de procurar ajuda. Porque, gente, trabalho, família, casa, filhos, a gente fica sobrecarregado num certo momento e é inevitável. Você pode ser o melhor ser humano do mundo, mas você fica sobrecarregado, né? É conta para pagar, é um monte de coisa, e aí sua cabeça chega uma hora que pifa. Então eu tinha esse certo preconceito e rapaziada, eu falo pra vocês, eu consegui quebrar essa bolha, né? E hoje eu faço terapia em grupo, até aqui no Hospital Psiquiátrico em Jurujuba, e não é nada assim anormal. Não é nenhum bicho não de sete não é cabeça, nenhum bicho né? de sete cabeças. Tem mulher que fica querendo botar minhoca na sua cabeça, irmão. Isso aí não é amigo não. Então, ó, tá precisando? Vai lá, conversa sim. Entendeu? Se você tiver um amigo próximo para conversar também é bom, porque eu aprendi assim,
botar pra fora. Eu tenho uma amiga minha que ela é psicóloga e ela sempre conversou comigo essas coisas e ela sempre falou, cara, você tem que botar pra fora, tem que botar pra fora. E foi aonde eu perdi esse medo, entre aspas, estourei essa bolha e hoje eu consigo falar abertamente. Tanto que eu sou tímido, aberto, mas eu faço aqui os podcasts e tal, e enfim, eu acho que isso ajudou muito. E, rapaziada, ajuda, terapia ajuda, tá? Só pra deixar claro aqui. E eu costumo falar que o princípio de todos os males é a ansiedade. Nossa. Porque se você não cuida da sua ansiedade... É a porta pra tudo, né? Ela vai aumentando, os sintomas vão aumentando. Então, aquilo que passava a ser apenas um calafrio, uma noite mal dormida, um pensamento repetitivo, vai se tornando um medo de ir à rua, uma fatalidade que pode acontecer a qualquer momento. Vira seu inimigo. A sua mente vira sua inimiga, porque ela te sabota. Né? Ela conta mentirinhas que você acredita. E aí vem a síndrome do pânico, e aí vem uma depressão, e aí vem uma série de problemas que a ansiedade não tratada pode ocasionar. Eu falo sempre isso. Alguns profissionais não concordam, acham que uma coisa não interfere na outra, mas se você parar para pensar, é uma escalada. Sim. Né? É uma escalada. Onde você tem que tratar essa ansiedade e aonde você tem que começar a entender que você é uma pessoa como uma plantinha. Se você não rega, você vai murchar. Se você rega, você vai florescer. Poxa, falou tudo. Então, galera, vamos quebrar esse tabu, faz terapia, conversa assim, porque, é muito bom. É gostoso até. Você sai de lá, às vezes eu tô lá na terapia e eu falo, eles perguntam como é que tá sendo a semana, aquela coisa toda, e eu, cara, saiu de lá assim, é muito bom. Você larga tudo lá, né? E, cara, é muito bom de verdade. Um exercício muito bom também é a respiração. Respiração, né? Eles falam muito sobre isso. É você respirar, prender e soltar devagarinho, ou conforme for, soltar num boom, né? Para que você vá se sentindo mais leve. É bom, é bom, é bom. Mia, vamos falar um pouquinho, né? Esse tema aí, uma coisa vai puxando a outra, né? Falar um pouquinho sobre a gravidez na adolescência, que é um assunto hoje bastante abordado, né? E para a gente também mostrar, né, para a nossa comunidade e para as outras que, além disso ser um problema para o adolescente, né? Porque a gente tem as prevenções hoje, para a gente ajudar nisso. Fala um pouquinho sobre... Então, a maior parte das meninas hoje chegam aos 20 anos já com 2, 3 filhos, né? E aí a gente fala assim, mas é falta de informação? Não. É displicência? De alguma forma, sim. Porque tem sempre aquilo, isso não vai acontecer comigo, né? E acaba acontecendo. Tudo tem a primeira vez. Né? A camisinha estourou. A camisinha não estoura. A verdade é essa. Se ela já vem furada, você sabe que ela está furada e pronto. Tem todos os testes para fazer antes. Exatamente. Mas a culpa é da mulher que engravidou. Não, são os dois, né? Os dois precisam conversar. Hoje existe muito essa questão da reação. Né? Eu tô afim de fulano, eu vou ficar com fulano e vou pra cama com fulano. Tá, e depois? Não se pensa não muito se pensa. no depois. Eu falo isso agora, não se pensa. Né? Mas o depois existe, custa caro. É fralda, é leite, é roupinha. E como existe esse depois? Pelo menos até os 18 anos custa caro, né? Educação. Eu sou, como é que fala? Suspeita a falar isso porque eu tive filho novo. Eu tive filho, meu primeiro filho, eu tinha 19 anos. E assim, eu era assim também. Vambora, vamos, né? Vamos curtir, viver. Vamos curtir, vamos viver. Vamos viver. E aí, filho, quando aconteceu a primeira vez... É um susto, né? Porque fiquei desesperado. Falei, meu irmão, você pai. Agora? Aquela coisa toda. Mas graças a Deus não... Assim, foi rápido, né? Esse desespero assim foi um pouco rápido. Mas aí eu me policiei mais depois um pouco, né, Vitor? Eu tenho 4 filhos. Olha, gostou de brincar. Mas enfim, galera... Galera, dá pra prevenir, tá? Esse negócio de vamos só se divertir tá por fora, hein? Mas o ideal é isso, porque a menina, ela fica com a criança. A mãe que cria. Né? Muitas das vezes ela vai parar de estudar, porque ela vai estar grávida, ela vai passar
por toda a gestação, ela vai passar pelo pela recuperação pós-parto e por aí vai. E essa família que ela pertence não está preparada para essa criança que acabou de chegar. Muitas das vezes Muitas não vezes nem está. acolhe, pô, né? Nem acolhe. É esse que é o pior, muitas das vezes Muitas também. das vezes não está preparada. Então ela vai ser criada ali num ambiente onde já não tem uma estrutura legal. E aí a dificuldade aumenta. Enquanto isso, o menino que é pai solteiro está por aí fazendo mais filho. Nesses 9 meses, quantas mulheres ele já engravidou? Verdade. Né? É. Enquanto ela teve um, ele engravidou 3, 4, 3, 4. 100, sei lá. E aí aquele primeiro ali nunca fica como prioridade ali no sentido de, tipo assim, o cara, não só o filho, mas dar um amparo ali pra mulher, né? E aí vem a questão psicológica de novo, Mais outra. né? O abandono. Como que você lida com a rejeição, com o abandono dentro de uma família? O pai não vai estar presente, a mãe parou de estudar, tem que trabalhar de alguma forma para poder sustentar essa criança. O corpo físico dela, muitas das vezes, não estava preparado para gestar naquele momento, né? Porque é uma menina de 14, 16 anos, ainda não está preparada para ser mãe, de fato, né? Dentro da questão útero, ovário e tudo mais. E mente O também, né? psicológico e tudo mais. Porque não é brincar de boneca, né? Não é brincar de Não é. boneca. Então, tudo isso tem que ser pensado, Sim, óbvio. tem que ser, como é que eu vou dizer, prevenido para ambas as partes. Porque não adianta você prevenir só para a mulher. Sim, óbvio. Tem que prevenir para o homem. Para esse garoto que já foi pai, que está por aí, que a gente não sabe com quem ele está andando, né? Se ele já teve outro filho. Ele também tem que se conscientizar que ele tem responsabilidade. Então, essa questão da gravidez na adolescência, ela é complexa. Sim. Porque ela envolve duas famílias, a do menino e a da menina. Pro patriarcado, pro machismo, meu filho é homem, meu filho tudo pode. Porque ele anda sem camisa, então tudo ele pode. Só que não é bem assim, né? Não é. Você foi pai novo. A responsabilidade aumenta. Nossa. Porque não é só com você. Você tem um outro ser que depende de você. Isso aí. Né? E depende de você em todos os setores da vida. Todos os setores da vida. Então é isso, Diego. A questão da gravidez na adolescência, ela tem que ser pensada e prevenida para ambas as partes. E pra gente prevenir isso, que às vezes é muito difícil, né? Pelo que você falou, às vezes a menina gostou, tal, quer fazer e tal, mas tem as prevenções, né? Que é a camisinha, tem contrasséptico, né? Pra menina estar usando. Tem mais alguma coisa que de repente possa, sei lá, para blindar um pouco mais dessa Em termos coisa? de prevenção, eu falo de educação. Isso, educação. Eu falo poder de educação. blindar mais, né? Sobre isso. Porque não só na escola, mas a educação secular de casa. Que é conversar. primordial, né? É conversar. A menina menstruou, é sentar com ela, é conversar com ela, é educá-la para o futuro. Não é mais aquela coisa de que, mas eu vou falar com a minha filha sobre sexo? Sim. Sim, pô. O sexo hoje está na novela. A sua filha assiste. O sexo hoje está na série, nos filmes. Dona Beija está no ar. É um exemplo disso. É cenas de sexo quase que o tempo todo. Então, seu filho não vê, a sua filha não vê. Então, se está banalizado, normatizado na mídia, por que não pode normatizar na família? Tem que normalizar. Tem que normalizar. Você tem que falar. Educar não é só falar o A, B, C, 1, 2, 3. Não. É você educar para a vida. Sim. Então, eu falo de educação. A educação é a porta de entrada para qualquer coisa que se refira a futuro. Com certeza. Mia, o empoderamento feminino, né? Conta pra gente o que significa de verdade. Liberdade. É você poder escolher. Eu quero comer aipim frito, eu vou lá e pago com o meu dinheiro, com o meu trabalho. Eu não dependo de A, B, C. Ou eu não dependo de pedir a alguém. Empoderar. É você poder ter o livre-arbítrio sobre a sua vida. Sim. É você dizer assim, eu quero ser piloto de avião. Você vai lá e faz. Eu vou batalhar para isso, eu quero ser uma aeromoça.
Eu vou lá para o aeroporto Santos Dumont fazer o curso. Isso aí. Porque é lá que faz, tá? Se você quiser fazer. Aí, ó, né? O empoderamento feminino. Eu não tenho condições de grandes coisas porque eu tenho filhos para criar. Eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, cozinhar. Criar um delivery. Você está se empoderando. Você está dizendo ao mundo ao que você veio. Você não está mais na dependência de ninguém. Empoderamento feminino hoje é muito importante, porque nós mulheres hoje não estamos mais sob julgo. Nós não estamos mais sob a questão de vou pedir ao meu pai ou à minha mãe. Você hoje tem informação na ponta, na palma da sua mão. Celular hoje te ensina tudo. Sim. Bota no Pai Google aí que você aprende a trocar uma torneira, a trocar um bujão de gás, a fazer um pão. Verdade. Então, você consegue se empoderar dentro de casa. Você não precisa sair para o mercado de trabalho. Você cria um mercado de trabalho dentro da sua casa. Eu sei fazer unha. Faz unha. Vou fazer unha na porta da minha casa. E vou criar a realidade que eu quero para mim. O que você não pode hoje é aceitar a sua realidade de infelicidade, acreditando que aquele é a única solução que você tem. Verdade. Entende? Sim, hoje em dia tem muito desse negócio de, porque direitos iguais. Eu acho que, cara, não é questão de... Porque as pessoas, né, os homens, vamos botar assim, você aguenta carregar um saco de cimento? Pô, não, de repente a mulher até não consegue carregar um saco de cimento, mas tem muita mulher que levanta uma parede melhor que um homem. Então, assim, ela não pode ser igual nessas questões físicas, mas no modus operandi, eu acho que... E pra mim, cara, mulher tem que fazer de tudo mesmo, cara. De tudo. Você hoje vê mulheres como mestres de obra. Sim, pô. Né? Mestre de obra, arquiteta, ladrilheira, uma diretora de uma empresa. Exatamente. Isso é empoderamento também. Sim, entende? faz parte. Por quê? Porque ela buscou conhecimento. Sim. Conhecimento é a chave libertadora para qualquer pessoa. Não somente para a mulher, mas para qualquer pessoa. Porque conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Verdade. Ninguém vai tirar o seu conhecimento. Então é onde você começa a crescer, é onde você começa a buscar novos caminhos, é onde você começa a ser inspiração. Porque a tua história, ela pode motivar outras. Sim, com certeza. Poxa, cara, ó, muito legal esse papo que a gente está batendo. Mas eu queria falar mais sobre a questão da saúde mental dentro desses assuntos, que é assim... muitas das vezes o que fazer, quem procurar, como fazer, porque muitas das vezes as pessoas ficam acuadas, como a gente falou aqui, né, de não querer procurar um especialista e tal, mas tem muitos lugares que tem hoje centro de ajuda, você ir como é que fala, num centro de ajuda assim, como é que posso falar? Tem os Na CAPs. associação, CAPs, tem associações, né, Associação nas de comunidades. moradores, algumas igrejas também fornecem esse tipo de atendimento com psicólogos, né? Roda de conversa. Roda de conversa. É muito importante que você busque ajuda. Sim. Que você não se retraia, que você não tenha vergonha. Que a pior vergonha que você pode ter é de não se ajudar, é de se fazer de vítima. Porque o vitimismo também mata. Você fica ali, perdendo tempo. E eu vou dizer uma coisa para você que está assistindo. Muitas das vezes a gente demora porque a nossa mente nos impede. Mas muitas das vezes também o nosso preconceito nos impede. Assim como o Diego falou, eu tinha preconceito, eu não buscava, eu acreditava que era assim, que era assado, mas eu saí de lá leve. É isso aí que você tem que buscar. Essa libertação, essa quebra de paradigma. Enquanto você fica, pobre de mim, o que eu posso fazer? Eu não tenho coragem, amanhã eu vou, o amanhã já passou. A sua vida passou. E o que você está fazendo da sua vida hoje? Uma pergunta que eu quero deixar para você, que eu gostaria que você se fizesse. O que eu posso fazer por mim hoje? E faça. Lista aí 3 coisinhas. Eu posso ir à praia, porque eu moro perto da praia, e caminhar. Então eu vou lá e vou caminhar. Eu posso ler um pedaço de um livro, uma página, eu vou ler. Eu vou ali tomar um sorvete. 3 coisas simples que não requer muito sacrifício da sua parte, que você pode fazer e que vai fazer muito bem para a sua vida. Vai por mim. Aí, olha aí, rapaziada, viu? Como eu falei, vamos quebrar esse tabu aí. Tem muita coisa, assim,
é bom, cara. É muita coisa boa que ainda tá pra acontecer, né? De repente na sua vida hoje tá pensando em desistir de tudo, entendeu? E às vezes uma simples conversa, né? Muda tudo, muda esse panorama todo, né? Às vezes nem precisa conversar, não. Você caminhar. Caminhar é bom. Faz uma caminhada. Caminhar é bom. Não precisa vou fazer 3 quilômetros, não. Faz uma caminhada na sua rua. Vai até a esquina e volta. Vai só até a esquina e volta. Quando você voltar, teu pensamento vai estar outro. Por quê? Porque você vai estar dando oxigênio para o teu cérebro. Você vai estar saindo de uma rotina que o teu cérebro está acostumado. É o tempo todo fazendo a mesma coisa. Sim. Você não é um robô. Você não é uma planta. Você não foi plantado ali para ficar ali. Você pode andar, você pode conversar, você pode... Bota uma música. Quem canta seus males espanta. Música libertador, tá, gente? É um mix de sentimento. Pode te fazer chorar, pode te fazer rir, pode te fazer refletir. Música Exatamente, é bom. Exatamente, música é bom. Inclusive, eu tenho essa tatuagem aqui pra isso. Assim, eu não sou músico, mas eu gosto muito de música, porque música tem muito disso na minha vida. De sentimentos, né? Então, assim, eu levo muito isso pra minha vida, a questão da música. Existe a musicoterapia. Musicoterapia. Né? Então faça a sua musicoterapia. Coloque as músicas que você gosta e comece a pensar em coisas boas e dance, cante. Eu só vou ficar maluca, vamos chamar de doida. Deixa eu chamar. Seja louco por um dia, mas saia desse ostracismo, saia dessa depressão, saia desse sentimento ruim, saia dessa coisa de achar que você nunca vai dar em nada. Se você já passou por tantas coisas, por que você não vai sair dessa também? Né? Tudo é possível, mas você tem que começar a fazer. Viu, rapaziada? Cara, é fácil. É fácil. Eu sei que na prática, assim... eu sei. Mas, cara, a gente fala... Fácil não é, não. É fácil. Dá pra gente levar. Mia, eu queria que você deixasse aqui pra gente, de repente 5, ou se tiver mais também, dicas para a gente estar cuidando melhor da nossa saúde mental ou prevenindo algum certo tipo de problema como a ansiedade, que é uma coisa que é inevitável, né? Você possa estar aqui bem, aqui, trocando uma ideia com você e daqui a pouco do nada ter uma crise. Então, assim, se tiver mais ou 5, também tá bom. Coisas que a gente pode fazer para prevenir isso aí. 5 tá bom. Senão aí ninguém procura terapia. se der todo... não pode dar tudo não. Então vamos lá. Exercício físico, como eu falei, caminha, nem que seja da casa até o final da rua. Faz uma leve caminhada. Começa assim. Acordou, agradeça. Se sinta grato. Porque você sabia que a vida é um presente? Sim, Mas óbvio. você sabe por quê? Não. Coloca o seu despertador para tocar. Ele vai tocar independentemente de você acordar ou não. Caraca. Então, pegou essa aí, Vitão? Então, a vida é realmente um presente. Não depende de você acordar. Caramba. Não depende do seu despertador. Tem uma força maior que está lhe dando a vida. Então, meu amigo, minha amiga, agradeça pela vida que você tem. Seja ela boa, seja ela ruim, é a sua vida. E você pode mudar a sua realidade. Terceiro ponto, alimentar-se melhor. É importante. Tem gente que acha que não, mas a alimentação é muito importante. A alimentação tem determinados alimentos que oxigenam o seu cérebro. Te dá mais vigor físico, te dá mais clareza na hora de pensar. Evite um pouco a fritura, evite um pouco de comer coisas que são alimentos polissaturados. E aí você vai ter uma melhora, né? Não vai ficar 100%, mas vai ter uma melhora, é o início. Outra coisa que eu posso falar para você, procure um profissional para que você possa cuidar da sua ansiedade. Porque às vezes você pode controlar no primeiro momento, mas ela vai crescendo, ela vai se tornando crônica e aí pode trazer outros problemas para a tua vida. São essas as dicas básicas para começar a ter uma vida saudável mentalmente. E não fica dando muita bola porque a tua mente fala não, que a maioria dos problemas que ela está te dizendo que existem, não existe de fato. Verdade. Então, rapaziada, ficam aí a dica, tá? E quem quiser conversar um pouco com a Mia, depois a gente vai deixar o contato aqui, né? Se você se interessou os dizeres dela, é legal, tá? A pessoa entrar em contato lá para você também saber um pouquinho mais, né? Antes de repente procurar uma outra ajuda secundária e tal. E é isso. Mia, deixa pra gente aí uma lista
de alguns pontos de ajuda, de números que essas mulheres, crianças, enfim, pode também estar entrando em contato para estar prevenindo esses N assuntos que a gente teve aqui hoje. Como a gente já tinha até falado, né? O Centro de Ajuda Psicossocial, que é os CAPs, a questão da DEAN. A DEAN, hoje, ela é uma ferramenta de rede de apoio muito importante. O Disque 100 para a questão de abuso contra crianças também e idosos, até com relação aos idosos também. Uhum. E eu falo sempre eu falo isso. A busca de ajuda é o primeiro passo para a libertação. Então, se a pessoa realmente está se sentindo coagida, agredida ou passou por uma situação que não foi legal, busque esse tipo de atendimento nesses locais que são os mais confiáveis. Sim, né? Importante. É o mais importante. É isso. Não se cale. Não se cale. É o mais importante ainda. Não se cale. Não se cale. Poxa, legal, cara. Quer deixar alguma mensagem para essas mulheres, para o pessoal aí que de repente dão aquele encorajamento? Eu que sempre trabalhei com violência doméstica, eu sempre vou falar o que eu sempre digo para essas mulheres e para você que ainda não passou ou que conhece alguma mulher que passou. Apoie, acolha. O que mais uma mulher vítima de violência precisa é de acolhimento, não de julgamento, porque a mente dela já providencia todos os julgamentos que você possa imaginar. Então, acolha, seja o ombro amigo, a mão estendida. E você, homem, que está pensando em fazer alguma besteira, pense milhões de vezes antes. Porque você, além de se tornar um assassino, você vai se tornar um ex-pai, você vai se tornar uma pessoa não ressocializada. Não vale a pena nenhum tipo de violência. Basta. Obrigada, querida. Sensacional. Mia, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu acho muito importante a gente sempre estar falando sobre esses assuntos, porque às vezes as pessoas acham que é só brincadeira, oba-oba, e não. Tem muitos assuntos importantes para estar abordando, não só saúde mental, mas saúde também sexual, enfim. N assuntos que eu acho que é importante até mesmo para a nossa comunidade, né, para nossas crianças, para nossos adolescentes. Então, assim, eu fico feliz de ter recebido você aqui hoje falando um pouco desse assunto. E eu quero você aqui mais vezes para a gente atualizar esses assuntos, que está sempre atualizando, óbvio. E é isso, muito obrigado pela sua presença aqui. Tem alguma rede social para a gente estar... Infelizmente, no momento, não. Porque eu tive um probleminha com rede social, então estou reestruturando tudo de novo para poder voltar. Mas você já vai ficar aí com o meu telefone, o e-mail, e aí as pessoas podem entrar em contato. Eu agradeço muitíssimo pelo espaço, porque quanto mais lugares houver para que a gente possa falar, levar o conhecimento, melhor ainda. Não importa se tem A ou B fazendo, o que importa é que a gente está levando conhecimento. Estamos salvando vidas. Hoje eu acredito que você esteja salvando vidas. E isso é o mais importante. Aonde a gente puder salvar, nem que seja uma, já valeu a pena. Já vale a pena. Então é isso, rapaziada. Fica aí a mensagem, tá, para vocês. Vamos cuidar da saúde mental, vamos cuidar da saúde sexual. Eu falo também em prevenção de doenças, né, Mia? Tem aí camisinha no posto, né? Então, garotada aí, mulherada, vamos estar prevenindo isso aí. E pais e mães, vamos estar normalizando assuntos, como a Mia falou aqui, né? Normalizar dentro de casa, porque depois que normalizar fora de casa, felizmente, é ruim. É ruim. É melhor prevenir do que remediar. Como dizia a minha avó. Então é isso, galera. Esse foi mais um Quase um Podcast com a Mia Malafaia. Foi um prazer. Quero agradecer aí o Maloca Cultural, tá? Que sempre cede esse espaço aqui pra gente. O Mini Mercado Meu Cantinho. VT Produções tá aí com a gente aí. A WVD Produções também, tá? Em breve a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essa questão aí. Mas é isso, gente. Obrigado aí pela presença de vocês. E vambora pra cima, que Quase um Podcast não pode parar, né? É isso aí.